Oi, turma, do livro Chico e Kardec, Carlos Abacelli e Inácio Ferreira. No texto, Chico e sua preocupação com o elitismo na doutrina. Chico, que não se ocupava apenas com a tarefa mediúnica, sob a sua responsabilidade, sempre se preocupou com o andamento do espiritismo, notadamente no Brasil. De hábito, procurava ler todos os jornais e revistas espíritas, procurando estar informado a respeito dos rumos do movimento. Tinha-se a impressão de que ele, do pequeno espaço em que se recolhia para trabalhar, observava as ações dos confrades e confreiras que atuavam no campo da divulgação doutrinária. Certa vez, preocupado com a questão do elitismo, joio que ainda se espalha na gleba da doutrina, manteve importante diálogo com o Dr. Jarbas Leone Varanda, então presidente da AME, Aliança Municipal Espírita de Uberaba, e um dos militantes mais influentes do movimento de unificação no estado de Minas Gerais. Jarbas, segundo Chico, a alguns poucos amigos, dizia que ele havia sido Cláudio Manuel da Costa, um dos inconfidentes, e que em sua atual existência havia tomado o corpo com o compromisso de defender e divulgar a doutrina, o que fez com fidelidade até a sua desencarnação a 15 de outubro de 2003, vitimado por um AVC. O encontro entre ambos se deu em pleno centro da cidade de Uberaba, quando então Chico teve a oportunidade de lhe falar. Jarbas, amigo, precisamos conversar desapaixonadamente sobre o nosso movimento. É preciso que nós, os espíritas, compreendamos que não podemos nos distanciar do povo. É preciso fugir da tendência à elitização no seio do movimento espírita. É necessário que os dirigentes espíritas, principalmente os ligados aos órgãos unificadores, compreendam e sintam que o espiritismo veio para o povo e para com ele dialogar. É indispensável que estudemos a doutrina espírita junto com as massas, que amemos a todos os companheiros, mas sobretudo aos espíritas mais humildes social e intelectualmente falando, e deles nos aproximarmos com real espírito de compreensão e fraternidade. Se não nos precavermos, daqui a pouco teremos em nossas casas espíritas apenas falando e explicando o Evangelho do Cristo as pessoas laureadas por títulos acadêmicos ou intelectuais e confrades de posição social mais elevada. Mais do que justo evitarmos que isso, repetiu várias vezes, a elitização no espiritismo, isto é, a formação dos espíritos de cúpula com vocação de infalibilidade em nossas organizações. E enfático acrescentou: o problema não é de direção ou de administração em si, pois precisamos administrar até a nós mesmos, mas a maneira como a conduzem, isto é, falta de maior aproximação com irmãos socialmente menos favorecidos, o que equivale à ausência do amor, presente no excesso de rigorismo, da suposta pureza doutrinária, de formalismo por parte daqueles que são responsáveis pelas nossas instituições. É a preocupação excessiva com a parte material das instituições, com a manutenção, por exemplo, de sócios contribuintes, ao invés de sócios ou companheiros ligados pelos laços do trabalho e da responsabilidade da fraternidade legítima, é a preocupação com o patrimônio material, ao invés do espiritual e doutrinário, é a preocupação de inverter o processo de maior difusão do espiritismo, fazendo partir de cima para baixo, da elite intelectualizada para as massas, exigindo-se dos companheiros em dificuldades materiais ou espirituais, uma elevação, um crescimento sem apoio dos que foram chamados pela doutrina espírita a fim de ampará-los na formação gradativa. Em carta que nos escreveu dia 7 de novembro de 1984, quando lhe dávamos notícias da Cometrim, Confraternização de Mocidade, Madureza Espíritas, do Triângulo Mineiro e do livro do Dr. Jarbas Leone Varanda, acaba de lançar Bases do Espiritismo. Chico grafou: o livro do Dr. Jarbas Varanda é de oportunidade notável porque, sinceramente, a elitização dentro da nossa doutrina não corresponde à lógica e à simplicidade dos nossos princípios. Agradeço ao nosso amigo os exemplares que me enviou, atendendo-me num pedido por seu intermédio. Espero telegrafar ao Dr. Jarbas felicitando-o pela segurança através da qual ele se guiou em todo o trabalho. Olha, gente, isso aqui é uma coisa muito séria, né? Nós estamos vendo, assim, a doutrina espírita, principalmente nos dias de hoje. Chico estava preocupado na década de 80, mas principalmente nos dias de hoje, a gente tem encontrado muito dentro da doutrina espírita essa questão da elitização, né? As pessoas, você está lá no centrinho, lá que cabe 50, 60 pessoas para assistir uma palestra, um centro pequeno.
ele não apoia tanto os seus trabalhadores para fazer uma palestra, para desenvolver trabalhos mediúnicos, ele fica chamando gente de fora. Tudo bem, nós temos espíritos espalhados pelo mundo inteiro e a gente pode fazer essa rotatividade, sim, e deve. Trazer ideias novas, trazer pontos de vista diferentes, né? Claro, é muito bem-vindo. Mas o que eu tenho visto e eu observado em vários centros, que eu já entrei em várias páginas de centro espíritas, né? Dentro da internet, não que eu vá frequentar, mas dentro das páginas eu já estou observando isso. Fulano, lá do Rio de Janeiro, aí coloca no outdoor, vai estar no nosso centro preparando uma palestra falando sobre o Evangelho de Cristo. Ora, o Evangelho de Cristo qualquer um dentro da casa pode falar. E aí esse fulano que vai vir, vai trazer livros e vai fazer a propagação da doutrina através do seu trabalho. O Evangelho já está lá. O Allan Kardec já fez isso. Os espíritos da verdade já trouxeram para a gente o Evangelho. O que a gente precisa? Ter humildade de reconhecer que a verdade já está ali. Difícil é a gente interpretar aquela verdade e passar ela ali, ponto por ponto, como realmente a espiritualidade quer. Não é que a gente tem que ser papagaio, é diferente. A Patrícia falou tal coisa e agora tem que ser igual o que a Patrícia fala. A Patrícia é ser humana, ela erra. Então ninguém tem que repetir aquilo que eu falo. O que eu falo é o meu grau de entendimento e ninguém tem que ir no meu embalo. Diferente do Espírito da Verdade, que nós vamos, com respeito, ler o que trouxeram e com muito mais respeito tentar repassar as ideias, porque não é mole não. Qualquer coisa que a gente fale que esteja fora do que eles disseram, é opinião nossa, e eu não posso distorcer a opinião de um espírito da verdade, um espírito puro, perfeito, com a minha mísera existência e entendimento dessa existência. Então, assim, nós temos visto muitas pessoas em vários lugares com outdoor piscando, do tipo assim, eu cheguei lá. Chegou aonde? Isso é materialismo, isso é orgulho, isso é vaidade. Isso não condiz com o amor pregado por Jesus. Então, a doutrina espírita tem muitas pessoas nela que já estão achando que podem ser um papa. Conseguem entender minha linguagem? Em poucas palavras é isso. A pessoa, né? Os pastores, geralmente, eles iniciam o quê? Através de estudos, através do seu trabalho junto à comunidade. Então, é ali, de baixo, como qualquer outro espírita, como qualquer outro católico, que hoje dentro da católica tem muito os ministros que ajudam a fazer a missa junto com o padre, né? Dividem lá o palco lá com o padre. Então, as pessoas que estão abaixo trabalham na humildade. À medida que elas começam a crescer dentro daquele trabalho, a humildade vai embora, porque não são vigilantes. E aí sim, começam a se elitizar. Né? Se o centro for pequenininho, de um lugar muito simples, essa pessoa cresce nesse centro e vai procurar crescer ainda mais um centro maior. E aí ela esquece de onde ela veio. Geralmente eu falo, para onde eu vou, alguém pergunta, você é de que centro? Qual que você frequenta? Eu falo, olha, eu já fui trabalhadora do Caminho da Luz, mas eu me formei pelo Caminho da Luz. Eu posso ir para onde for, que eu jamais vou esquecer de onde eu me formei. Lá que está o meu coração. Foi lá que eu me formei. Posso trabalhar em outros centros, posso dar o nome de colaborador em outros centros? Posso. Mas o meu pezinho, meu coração está lá no Caminho da Luz, que é um centro pequeno. Não faz muitas coisas, mas o que faz, faz direito. Segue, arrisca o que a espiritualidade traz. E lógico que dentro dele também tem pessoas que querem elitizar, que também quer se aparecer. O elitizar é isso, é querer se aparecer. Nós não podemos estar acima da doutrina, é o contrário. A doutrina, ela serve para disciplinar quem está dentro dela. É como se fosse uma pessoa que se alista para o exército. Você vai querer mandar no seu comandante sendo soldado? Não. Você vai seguir as regras do seu comandante. E se um dia você se tornar comandante, você vai fazer aquelas regras com os seus soldados. Não vai mudar tanta coisa, porque aquilo é que está dando certo. A doutrina não veio para ter jogo de cintura dentro dela. Não, ela veio realmente para disciplinar. Ela é disciplinadora.
Então não tem essa da gente querer crescer acima da doutrina ou utilizar o nome da doutrina para crescer. Isso é muito perigoso e tá tendo demais, gente. Eu tenho observado isso em rede social. Imagina então lá, ao vivo e a cores, como as coisas estão. Quando alguém fala para mim assim, eu vou fazer uma palestra para 100 pessoas, eu vou fazer uma palestra para 5.000 pessoas, eu não glorifico isso. Se a pessoa atingir as 5.000 pessoas, bravo para ela, mas vai conseguir? Será que ela sabe o tamanho da responsabilidade que é para falar com 5.000 pessoas? Será que ela sabe a responsabilidade que ela tem para falar com 100 pessoas? Eu já devo ter falado no máximo, assim, para umas 50 pessoas. Eu não gostei. O pessoal foi muito bacana comigo, não é isso, não são as pessoas. Eu não gostei por mim, porque eu gosto de olhar no olho. Eu gosto de fazer a palestra, e enquanto eu estou falando, eu estou olhando nos olhos de cada pessoa. E eu fico encantadíssima quando eu termino a palestra e vem alguém lá que está sentadinho prestando atenção e que pelo olhar eu vi que prestou atenção. A pessoa chega em mim e fala: você me tocou, você trouxe uma palavra amiga para mim, eu precisava ter ouvido isso. Nossa, parece que você fez a palestra todinha para mim, porque não tem disso? Isso não é que envaidece não, mas cresce aqui dentro assim aquela sensação do eu estou sendo útil. E o espírita verdadeiro, ele é aquele que quer ser útil. Ele não quer ser usado como massa de manobra, né? Ele chega ali e ele vai falar as reformas que podem ser feitas, as transformações, porque quem está lá no passado, na época de Kardec, já está ultrapassado, porque os tempos são outros. Cuidado com essas conversas, são elitistas. Né? O Chico ele já tinha uma preocupação muito grande com que caminho que a doutrina estava levando, por conta das pessoas deturbando todos os conhecimentos que a gente recebeu até aqui e que a gente não deu conta ainda de aprender. Nós nem aprendemos os conhecimentos dados pelo Espírito da Verdade e nós já estamos querendo sabotar, porque o ser humano tem muito disso. Ele tem que fazer as coisas acontecer. Ele não suporta ter que obedecer, ter que seguir. O ser humano quer sempre superar e essa questão da superação cai na vaidade. E se cair na vaidade, o espiritismo se perde. Porque nós não estamos aqui para ficar tendo jogo de cintura, nós estamos aqui para seguir a doutrina. Tem muita gente que fala assim, eu não gosto da doutrina espírita porque ela deixa a gente meio, né, engessado. Eu não acho que engessa, porque o conhecimento que ela traz, ela liberta a nossa mente. Eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero, né? Não, ou melhor, Santo Agostinho dizia assim, posso fazer tudo aquilo que eu quero, mas nem tudo me convém. Eu adoro Santo Agostinho quando ele diz isso. A droga tá aí, eu posso, mas eu devo. A bebida tá aí, eu posso beber todo final de semana, me estrupiar no álcool. Eu devo. O sexo, eu posso sair com tantas pessoas. Eu sou livre, mas eu devo. Então, assim, a doutrina, ela não vai falar para você não faça, mas ela vai te perguntar, você deve? Então, nós somos restritos não por leis, porque tem que seguir, né? Como algumas religiões, não pode cortar o pelo, não pode cortar o cabelo. Não, a doutrina não proíbe nada, mas ela faz você pensar. Você deve fazer isso? Você quer? Pode fazer, mas você deve. Então, quando se diz elitismo, é começar a separar, né? O cara que vai lá todo cheio de terno, gravata, uma vez, gente, dentro do centro mesmo, que eu amo de coração, eu tava lá, e aí começou um casal crescer dentro desse centro. Começaram pé rapado, calça de moletom, tênis, camisa, depois começaram com aquela história, vou mudar meu ritmo, eu vou começar a colocar uma camisa social, porque afinal de contas eu tô vindo aqui perto da espiritualidade, eu tenho que ter respeito pela espiritualidade, então eu venho de camisa social, calça social, sapato social. A espiritualidade nunca pediu pra gente se vestir engomadinho pra ela, porque eu mesmo, às vezes, ontem foi um dia desse, eu tava aqui correndo com as minhas coisas para te dar, eu recebi visita dos meus tios em casa, e eu correndo com as coisas para 9 horas sentar e fazer meu evangelho. Aí acabou que eu tenho problema com a mão, né? Falta esses músculos aqui. Acabou que eu fui no banheiro e aí eu não conseguia subir minha calça rápido. E dando 9 horas, eu não conseguia, porque a mão com o músculo, né? Faltando músculo, não dava força para subir a calça. Falei, quer saber uma coisa? A espiritualidade que me perdoe. Eu abaixei a calça, puxei minha camiseta aqui. Falei, vocês me desculpem o traje, mas não dá tempo nem de colocar uma bermuda. A espiritualidade atende a gente até nessas circunstâncias mais constrangedoras.
O cara que está lá dentro do hospital com uma fralda, fazendo xixi dentro de uma fralda, você acha que a espiritualidade não vai lá atender? Então, eu não acredito que a espiritualidade precisa de um terno, gravata, um sapato de salto para atender aquela pessoa. E aí eu comecei a observar aquele casal. Toda vez que eles iam dar uma palestra, todos engomadinhos. A mulherada vendo a esposa desse cara chegar lá de saia comprida, sapato de salto, o cinto combinando com a bolsa, o cabelo todo emperequetado, a mulherada do centro começou a andar igual ela, né? Porque quem tá lá na frente, querendo ou não, é o exemplo. Aí a mulherada começou. E aqueles que eram mais pobrezinhos, mais humildes, começaram a deixar de ir no centro. Porque eu não tenho roupa igual aquele pessoal, então eu também não vou. Eu fui no André Luiz, em Santana, com meu marido, na época que a gente passava fome. Fome, nós passamos fome, fome e frio. Nem roupa a gente tinha, nem comida. A gente vivia de favor. Aí a gente, muito ruim naquela época, vamos procurar um centro espírita. O mais perto que tinha era esse André Luiz. Tem gente que fala muito bem do centro. Eu não gostei. A maioria das pessoas paravam com carrão lá na porta, pessoas todas engomadas e a gente com o tênis furado no pé. Eu não me senti bem no local. Era elitista, era um espaço elitista, onde ali se separa. Quem é pobre fica de um lado, quem é rico do outro. Eu não acho isso justo, porque a parte religiosa do espiritismo, que é a parte moral, ela condena isso. Vaidade, orgulho, são as duas chagas que andam ao contrário do que é amor. Então, o elitismo ele é muito perigoso dentro da doutrina espírita. E pega assim como pólvora, rapidinho. É só você olhar o outro como ele tá, que você já começa a pingar um ou outro, todo mundo vai ficando uniformizado. E eu não tô falando só de roupa, tô falando de comportamento. Então nós temos que entender assim, o progresso não está atrelado à matéria. O progresso é moral. Então tanto faz uma pessoa entrar dentro do centro de bermuda e camiseta, como ela entrar de terno e gravata. Tanto faz. Porque ali a gente está trabalhando a moral. Nós não estamos trabalhando a vestimenta. Nós não estamos trabalhando o financeiro. Nós não queremos saber o quanto a pessoa possui. A gente só quer que a pessoa melhore. O espiritismo é amor, é caridade, é empatia. E isso o Chico falava o tempo todo. Com muita humildade ele falava, eu só tenho medo desse pessoal começar a distorcer a doutrina de uma forma que só é para frequentar ela os sábios, os que são letrados. Né? Ele fez obras com literatura de difícil acesso, concordo, gente. Tem muita literatura do Chico, Parnaso de Além-Túmulo, tem hora que eu fico aqui sambando para ler os poemas que os autores, através do Chico, mandaram. São da época da língua portuguesa, mãe de Portugal. Então são línguas, são uma linguagem muito difícil, até de compreender, não só de falar, como de compreender. E eu concordo que o Chico trouxe essa literatura, mas por uma razão, eu acredito que seja por essa razão. Porque como é que pode um cara semi-analfabeto estar trazendo notícia do plano espiritual? Então ele tinha que trazer algo que estava fora do contexto que ele vivia para provar que não era ele. Eu acredito que seja isso. Porque realmente, já conversei com pessoas que falaram para mim assim, nossa, mas com essa língua fica tão difícil o acesso, por que não pode ser uma língua mais fácil? Justamente isso. Quanto mais puxa, mais a gente é obrigado a se desenvolver também, a acompanhar isso daí. Porque a nossa meta dentro da doutrina é o desenvolvimento moral, é o desenvolvimento intelectual junto com moral, é caminhar junto nesse progresso, não só uma coisa ou outra. A gente vai caminhar os dois. E tem gente que utiliza a doutrina, infelizmente, para ser só o intelectual. Aí o cara passa a escrever livros, o cara passa a ir para simpósio, nesse simpósio começa a cobrar para as pessoas participarem. Começa com um livrinho, o que eu vender desse livro, eu vou doar para tal asilo. Daqui a pouco, parte da renda vai ser destinada ao asilo, a outra parte vai ser destinada a quem? Todo o trabalho de caridade, é doação. Não importa que seja a produção de um livro, que seja uma palestra, que seja um simpósio, é doação. O Espiritismo fala de caridade, ele não fala de compra e venda. A partir do momento que começar essa história de compra e venda, dinheiro que você não sabe para onde vai, as pessoas que passam a viver em função de, nós estamos precisando de tanto para fazer tanto. Fiquem atentos. Na doutrina também tem pessoas que são
maliciosas, que são atrasadas moralmente e que às vezes crescem dentro da doutrina porque falam bem. Né? Eu fiz um texto ontem, uma leitura de um texto ontem no outro canal, que fala: a língua é a 10ª maravilha do mundo, porque ela pode te desenvolver, ela pode alastrar uma série de palavras que ela vai te engrandecer, que ela vai te tornar a melhor pessoa do mundo, mas a língua também te destrói. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Elitismo tem em tudo que é lugar. Na doutrina, eles também se criam. Então, atenção aí a essas pessoas que querem deturbar o que de fato a nossa doutrina é.